Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no Atupa e nesse vídeo vamos falar sobre o Wesley, jogador que está na mira do Internacional e que pode chegar, já que existe um acordo com o Cruzeiro, que é o clube que detém o seu passe, e um acordo com o próprio jogador, para ele atuar no estádio Beira-Rio. O Inter assumiria uma dívida de 2 milhões de euros que o Cruzeiro possui com o Palmeiras pelo pagamento do próprio jogador, para ter 50% dos direitos econômicos em relação ao Wesley. É verdade, a negociação nesse momento ela está travada pelo Palmeiras, que não quer aceitar este repasse de dívida, exige que o jogador seja quitado antes de ir para o Internacional. Mas são situações que estão sendo conversadas, o Inter vai entrar na história para conversar com o Palmeiras também, porque obviamente tem interesse de ter o jogador aqui no estádio Beira-Rio, e é uma negociação que tem boas chances de sair, porque 3 das 4 pontas envolvidas no negócio querem que ela aconteça, e o Palmeiras só quer receber o seu valor, não é que o Palmeiras não queira que a negociação aconteça, até porque o Palmeiras não tem como barrar, mas o Palmeiras quer o seu valor e isso vai ser negociado. O Wesley chega para ser reserva de Wanderson, justamente no momento em que Pedro Henrique foi vendido para a equipe do Corinthians, está sendo vendido para a equipe do Corinthians. Os detalhes a respeito de Wesley, onde ele vai jogar, como ele vai jogar e qual a expectativa de Kudê em relação a ele no time, a gente confere agora no React que eu e o Matheus fizemos do atacante, ainda dos lances que ele teve no Cruzeiro na temporada passada. Porque se o Pedro Henrique sai, alguém chega. E tu tava falando inicialmente dele, Wesley. O Wesley. Quem é o Wesley e por que o Wesley será jogador do Internacional, TJ? O Wesley, ele tá mal, ele não tava sendo muito utilizado no Cruzeiro, tá? Ele não fez uma boa temporada de 2023 pelo Cruzeiro. Ele foi um dos principais reforços da temporada do Cruzeiro, que subiu da Série B pra Série A, acabou não rendendo tanto. Não tá sendo utilizado nessa temporada. É um cara que tem um salário alto pro patamar do Cruzeiro. É um cara caro, que o Cruzeiro ainda tinha que pagar 2 milhões de euros junto ao Palmeiras. E o Cruzeiro viu essa possibilidade de negócio, de repassar essa dívida para outro clube pagar e se liberar de um ativo importante na folha salarial. E o Inter fez a análise técnica em cima do jogador e entendeu que ele rende melhor para a posição do Wanderson do que o Pedro Henrique. E esse é um ponto, Matheus. O Inter não tem um reserva pro Wanderson. Da característica do Wanderson. Não tem. E esse cara agora é para ser o Wesley. O Wesley chega para ser isso. O Wesley, tá? A minha memória do Wesley, ele, no Palmeiras em especial, ele era um projetinho de craque, né? Ele era um projetinho de um atleta muito diferente. Sim. Muito astuto, rápido, veloz. Ele era um projeto de um jogador muito interessante. Pô, o Wesley ele não acabou com o Grêmio na final da Copa do Brasil, ele acabou com o Grêmio na final da Copa do Brasil. Jogou muito. Ele era dúvida naquele jogo. O Abel Ferreira acaba utilizando o Wesley de uma maneira muito esperta contra o Grêmio, né? Ele destrói o jogo, se eu não me engano, ele até nem era para jogar aquela partida, ele vai pro jogo, mas enfim. O Wesley é um jogador muito interessante. Só que ele não confirmou ao mesmo tempo. Ele era no projeto Cruzeiro, de craque e não confirmou. Não, eu acho que ele não confirmou nem no Palmeiras. No Palmeiras, É que aí se tinha dúvida que, pô, no Palmeiras ele teve lesões, se eu não me engano. Ele teve algumas lesões que atrapalharam ele. E aí ele não confirma no Palmeiras. E vai pro Cruzeiro a peso de ouro, Taigo. Sim. E é 50% do passe dele, tá? Que o Inter tá comprando por esses 2 milhões de euros junto ao Palmeiras. 50%. Só que a questão, o Matheus, é a seguinte. Se tinha a expectativa no Wesley de que, bom, ele não rendeu no Palmeiras, porque no Palmeiras a concorrência era muito grande. Aí tu tinha lá o Dudu, tu tinha lá Gustavo Scarpa, que jogava numa posição parecida com a dele. Um time meia boca. Aí todo mundo pensou, pô, no Cruzeiro ele vai ser o dono do time. E aí ele não foi. Que era um time meia boca. E aí ele não foi. Bem meia boca. É um time meia boca. A gente vai ver as imagens aí do nosso querido Wesley, mas antes eu só chamo a atenção pra isso aqui. Tu falou que ele vai ser reserva do Wanderson, né? Isso. Na temporada passada ele era um meia pela direita, extrema pela direita. Ponta pela direita, isso aí. Cara que tá jogando mas no Palmeiras, direito, por exemplo, ele jogava sempre pela esquerda, né? No Palmeiras, os grandes momentos dele foi jogando pela esquerda. Ele é um cara de muito... Ele é parecido com o Wanderson, tá, Matheus? A gente vai ver os lances aqui do Wesley, e tem muitos lances dele aqui com o Cruzeiro. O Wesley é um jogador de característica parecida com o Wanderson, que tem um drible em velocidade,
que limpa e chuta. É o pontinha. O Wesley é o pontinha. É o ponta que o a ponta. Wanderson é. Isso. É isso, é o ponta a ponta. E aí a questão do Kudê trabalhar ele pra ele fazer as funções que o Wanderson também exerce no time do Inter. Mas eu acho que ele tem a possibilidade de fazer. E, Matheus, Wesley foi um projeto de craque, né? Tu falou. Projeto de fenômeno. Não se confirmou. Mas, pra reserva do Wanderson... Vamos olhar as imagens, vale. TJ. Vamos. A gente tá aqui se gastando e vamos olhar da onde é que é essa imagem aí. É do Football Productions. Um grande Legal. abraço pra turma do Football Productions. Um abraço. Ó, ele nevou o Wesley, né? O cara... Nevou. Aí Tá, mas já tu não tava nevou. falando, pra reserva do Wanderson, TJ, tu sendo muito sincero, tá? O investimento vale a pena? Na 2 relação milhões de euros. custo... Isso, relação custo-benefício. O Inter vai pagar quanto? 2 milhões de euros pro Palmeiras. Para um jogador de 24 anos, pra ele ser 24 anos. reserva. Reserva do Wanderson. É, É grana, tá? É grana. Vamos lá, reserva. Mas é aquele reserva que vai jogar bastante, né? Porque, enfim, o Inter entende que a temporada é longa, tal, aquela história toda. Ó, no Cruzeiro aí, a gente tá vendo ele pelo lado esquerdo, ó. Vai limpar e vai pra dentro, ó. Ele faz isso aí, ó. E vai pra dentro. Aí caiu, tocou. Aí contra o Mas Fluminense. aí é que tá. A gente tá vendo ele muito pelo lado esquerdo e aqui tudo bem. Isso. Aqui é a reserva do Wanderson. Só que eu acho que o... Aí pela direita, ó. Eu tenho uma diferença. Tá, mas aí é que tá. Quando ele passou a jogar pela direita, ele virou aquele ponta do cruzamento, né? O da linha de fundo. Sim, claro, Talvez porque ele é por destro. uma ideia na época de estabelecer o Wesley como um possível fornecedor de bolas pro Gilberto. Porque o Sim. Cruzeiro, em dado momento, começou a botar um aipim na área e tentar jogar a bola lá pra dentro pra ver se ele resolvia. Só que eu acho que o Wesley tem uma diferença muito grande do Wanderson, como característica, tá? Wesley do Palmeiras em especial. Ele é muito mais incisivo pro gol. Tu acha Aquela que minha ele é mais crítica incisivo do que o Wanderson? é que o Wanderson tá muito forte nesse quesito na temporada de 24, né? Vamos lá. O Wanderson de 2024, ele virou um tarado do gol. Ele tá perseguindo o gol toda hora, tá indo pra dentro, só que o Wanderson de 23 não era isso. O Wesley, ele não precisa se transformar neste cara tarado pelo gol. Ele já é o natural. Eu acho o Wesley um ponta muito mais ofensivo nesse aspecto de finalização, de tentar a conclusão do que o Wanderson, TJ. É menos jogador, tá? Fique claro, é menos jogador. Eu discordo de ti historicamente em relação a essa leitura do Wanderson, tá? Porque eu acho que o Wanderson ele é um cara que teve uma passagem em 2023 ali onde ele não tava tão ofensivo, mas a veia dele é esse cara de fazer isso aí, ó, de partir pra cima, abrir espaço e tudo mais. E eu acho que, de novo, ele e o Wanderson são muito, muito parecidos. Até na maneira, ó, as jogadas que a gente tá vendo aí do Wesley são jogadas que a gente imagina o Wanderson fazendo. O Wanderson é melhor que o Wesley também. Olha, ó, inclusive o Wanderson agora foi driblado pelo Wesley, ó. E depois já deu um puxão mas aí é que tá. Wesley. É que o Wanderson é isso aí. O Wanderson, isso aí, ó, no meio de 4, ele tenta... Não. O Wanderson é aquilo que a gente viu. É o ponta que vai lá e dá embate no outro ponta, entendeu? O Wanderson é isso que eu batalhador. Também é. Muito mais batalhador que o Wesley, tá? Muito mais batalhador que o Wesley. Defensivamente... Claro, muito mais aplicado. Taticamente falando, é mais jogador. Isso a gente vai ter que ver do Wesley. Eu até tô de olho aqui no react dele, Matheus, pra saber disso, tá? Se o Wesley ele tem algum tipo de participação tática um pouco maior nesse time do Cruzeiro, que no fim das contas era treinado pelo Zé Ricardo, então aí a gente talvez esteja um pouco prejudicado nesse aspecto. Mas o Wanderson é um cara muito importante pro Kudê nisso, né? E aí cabe ao Kudê também desenvolver isso nele. Ele tem habilidade, tá, Matheus? Que isso? E a gente tá vendo muito... Amigo da bola. Gol. A gente tá vendo muito ele no Cruzeiro, que, vamos lá, esse é o momento ruim do Wesley, tá? O Wesley não teve uma temporada de 2024 boa, de 2023 boa. Ele não fez um bom ano passado, mas a gente tá vendo bons lances, olha aí, ó. Pô, que pifadinha, Matheus. Livre pelo lado direito, faz. Boa bola. Faz, meu filho, faz. E óbvio que ele não fez, né? Quem? Não. Aí é o Bruno. Aí é o Bruno faz. Bruno Rodrigues aí é o Bruno faz. Pô, hoje eu ouvi, Matheus. Aí, gol do Wesley, pô. Pô, ele teve lance pelo Cruzeiro, tá, Matheus? Nesse Teve, 2023. mas é que, TJ, isso aí, tá? É o DVD de melhores momentos, né? Isso. Nos cortes. Pô, mas é um DVD longo, tá, Matheus? Tem 9 minutos. Beleza, mas é que, TJ, ele teve 29 jogos pelo Cruzeiro, tá? Na temporada passada. É jogo pra caramba. Ó, e o Wesley, isso aí, ele ó, é bom jogador. Só que o problema, tu não pode colocar pro torcedor que o Wesley vive esse momento maravilhoso do DVD, porque ele não vive. Ele tá em baixa.
Mas é um cara que mesmo quando não vive um momento maravilhoso, Matheus, quando ele pega essa bola aqui, de frente pro lateral, ó, essa aqui ele errou o passe. Quando ele pega essa bola aqui de frente pro lateral... Claro, não. Velocidade, explosão, drible, ele tem tudo isso. Tá, agora, eu não tô taxando a contratação, tá? Eu acho uma baita contratação do Inter. O único ponto que me gera uma reflexão são os 2 milhões de euros. Eu acho uma grana, é uma aposta. Porque ele é jovem, tem 24 anos. O Inter tá apostando que vai recuperar o Wesley. O que eu acho, tá apostando que vai recuperar ele. A conta feita pelo Inter, tá? 4 milhões de reais pelo Wesley. Tu pagaria? 4 milhões de reais eu pagaria. Por que 4 milhões de reais? Porque o Inter tá vendendo o Pedro Henrique por 6. E tá trocando o Pedro Henrique e mais 4 milhões de reais pelo Wesley. E aí vale? O Pedro Henrique tá com 32. Tá. Por esse lado, sim. Por esse lado é um negócio. Opa, tá? fecha a perna, DP, né? Ué, que isso, cara? Mas calma. Aqui no DP no DP perde um pouquinho passado, de status, né? Isso. Em 2023. Mas é isso aí. O Wesley, tá?